Queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz. Irmãos, vamos iniciar nosso momento orando, que o Senhor possa nos abençoar, amém? Oremos todos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás, Senhor, de estar em Tua casa, Senhor. Nos abençoa, Pai, para que possamos estar, Senhor, sempre fazendo Tua obra, Senhor, com força, com garra, Senhor. Que todo o nosso louvor seja para a honra e toda a glória, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor, que estão em casa nesse momento, Senhor, que Tu possa fortalecê-los, Deus, que Tu possa, Senhor, ser por eles, Pai, para que eles estejam sempre na caminhada, Deus. Nos abençoe, Senhor, que todo o nosso louvor, Senhor, flua para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Obrigado por tudo, Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Para o seu louvor.
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós caminhando eu vou para Canaã. 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 Muita gente que encontrei pela estrada onde caminhei, tinha revoltas e queixas, andava sem sentido pra viver, perguntas sem respostas, traumas e indagação sem solução, com o semblante carregado, caminhando lado a lado sem destino algum. Eu vim aqui te avisar que tua solução chegou, tua vida vai mudar. Me acompanhe porque agora eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou para 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 Canaã. Alegria não é sensação que invade o coração por uma noite só, Alegria verdadeira é uma paz no coração que não tem fim, É saber que és filho de Deus e que nada nesse mundo vai te machucar. Caminha pra frente
mente para o alvo, com a certeza de chegar um dia a Canaã. Eu vim aqui te avisar que tua solução chegou, tua vida vai mudar. Me acompanhe porque agora eu vou pra Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, e uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentação e fraco, creio em ti. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, em que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É com alegria que nesta noite estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, com muito temor e tremor também, pois se trata da gloriosa palavra de Deus. E nesta noite estamos responsabilizados
para dar continuidade a este evento onde a palavra do Senhor está sendo exposta nessa conferência com o tema Religare, né? Que já foi dito, religação ou religião, depende de como queira fazer a interpretação. E nesta noite nós iremos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 14, para continuar dando continuidade à exposição da palavra do Senhor, e que o Senhor nosso Deus possa nos visitar e nos edificar, nos consolar com a sua palavra. A palavra do Senhor, você que está nos assistindo, pode abrir as Sagradas Escrituras e compartilhar conosco da leitura desse texto nesta noite, para a edificação das nossas vidas. A palavra do Senhor diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Quero lhe convidar a orar comigo, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender da palavra do Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, estamos nós aqui limitados como somos, carentes, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Senhor Deus, Tu que és o autor da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, e que por meio da Tua palavra venhamos ser, Senhor, exortados, venhamos ser, Senhor, corrigidos, consolados, edificados, e que a nossa vida, Senhor, alinhada com a Tua palavra, possa de fato, Senhor, ser instrumento de louvor para o Teu nome, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, em nome de Jesus, concede-nos o privilégio, ó Deus, de compreender a Tua palavra, e que por meio dela venhamos glorificar o Teu nome. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta noite pensar em um tema para dar continuidade a esta conferência, mediante o texto que lemos. Eu quero pensar na injustiça acobertada pela religiosidade. A injustiça acobertada pela religiosidade. Bem, boa parte do capítulo 23 de Mateus trata da repreensão de Jesus aos escribas e fariseus. E vamos ver que a partir do versículo 13 até o versículo de número 29, há uma série de ais de Jesus, ou advertência a estes dois grupos de pessoas. Que grupo de pessoas são esta? Onde se originou estes dois grupos? É bem verdade que aquele que se familiariza com as Escrituras, que leem as Escrituras, vai perceber que os escribas, eles são os copistas da palavra de Deus, desde os dias de Moisés e em diante. E esse grupo dos fariseus, eles surgiram por volta do período de 450 a 400 anos antes de Cristo, quando a palavra do Senhor não foi mais enviada a Israel por meio de profetas, pois houve um período em que Deus não falou com o seu povo de forma profética. Então esses dois grupos se manteram guardando a palavra de Deus. Esses homens reteram as Escrituras sagradas, tanto os escribas quanto os fariseus, que eram religiosos, homens que a princípio seguiam e observavam a palavra de Deus, mas com o passar do tempo começaram a perverter a verdade das Escrituras, colocando as suas opiniões, os seus conceitos, os seus achismos, e se tornando apenas religiosos na aparência. Uma falsa religião, como já foi frisado aqui, uma religião que não
agradava mais a Deus, que não enchia mais os olhos de Deus, mas uma religião apenas que engordavam o ego humano, pecaminoso, caído. Mas o nosso Deus, por sua misericórdia, Ele envia o seu Filho após 400 anos, como conhecemos a história de Jesus, e Jesus vem agora para tratar e mostrar àqueles que seriam seguidores dele, daqueles que seriam alcançados pela graça de Deus e que agora deveriam viver uma religiosidade não falsa, mas uma religiosidade pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo, segundo as orientações da palavra de Deus, e não do pressuposto humano, da vontade humana, que ao invés de levar o homem a Deus, mas na verdade distancia o homem de Deus. São caminhos que cada vez mais arrastam o homem para o abismo, afastando-o do centro da vontade de Deus, pois a palavra do Senhor, ela é pura, ela é reta, mas quando o homem coloca os seus pressupostos, quando ele faz as suas mal interpretações dos textos, ela se torna obscura, e assim eles obscurecem os seus próprios caminhos e aqueles que lhes escutam. Amados irmãos, nós podemos observar que o versículo 14, ele mostra o segundo dessa série de ais de Jesus, ou de ai de Jesus, pois o versículo 14 é similar ao versículo 12, o capítulo 12, o versículo 40 de Marcos, e também Lucas cita também no seu evangelho, no capítulo 20, o versículo 47, esse mesmo texto, com relação a uma prática dos escribas, e bem como dos fariseus, de extorquir, de tirar das pobres viúvas as suas casas, os seus bens, as suas propriedades. E muitos desses homens se utilizavam dos privilégios que exerciam, muitos deles serviam como juristas e tabeliões naquele tempo, e se achava no direito de reivindicar coisas injustas, tanto dos ricos, como também das pobres viúvas, por eles estarem no poder, por eles estarem ali exercendo algumas funções dentro do Império Romano. Eles se apoderavam de propriedades tanto dos ricos e principalmente dos pobres, e mais ainda das viúvas, pois não tinham uma assistência, não haviam leis específicas pelo Império Romano, pois a lei de Deus sempre protegeu o órfão e a viúva, mas no Império Romano não havia leis diretamente para serem cumpridas, e assim esses homens falsos religiosos, eles de forma injusta, eles extraíam, eles extorquiam, eles devoravam, como Jesus diz, a casa das viúvas. Amados, louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele nunca perde o controle da situação, e Ele não é iludibriado pelas artimanhas humanas. Eles enganavam e tomavam as propriedades das viúvas, extorquindo, com o pretexto de serem homens de Deus, que na verdade não eram. E quando nós começamos a olhar o contexto histórico de tudo isso, nós vamos perceber que alguns deles enganavam as viúvas devotas, com o pretexto de elas estarem prestando serviço a Deus, entregando os seus bens. Elas estavam servindo a Deus, entregando a Ele, além do dízimo e da oferta que a lei de Deus pedia. Eles diziam que se elas dessem a eles as suas casas, as suas fazendas, as suas propriedades, elas estavam prestando um serviço a Deus, ao reino de Deus, e com isso iludibriava a fé boa daquelas mulheres tementem a Deus,
mas por falta de conhecimento, por falta de uma cobertura, elas se deixavam levar e assim eles extorquiam, eles destruíam, eles tomavam, deixando-as, como diz o ditado, na rua da amargura. E isso Jesus vai dizer que eles fazem com pretexto de muitas orações. Eles se apresentavam como autoridade espiritual daqueles dias, e assim deveriam ser, pois eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles examinavam as escrituras, eles tinham esse privilégio de olhar a palavra do Senhor, e deveriam ensinar ao povo não a doutrina farisaica, mas ensinar ao povo a doutrina de Deus. Amados irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses e fazer apenas uma breve análise. Será que não temos visto esse tipo de pessoas, infelizmente, inserido na igreja de Cristo, inserido no meio do povo de Deus, usando de má fé com as pessoas que têm uma mente pura, que têm uma mente ingênua, que escutam a voz dessas pessoas e não examinam as escrituras e se deixam levar e estão sendo extorquidas, estão sendo manipuladas, estão sendo levadas de um lado e para o outro, como disse o apóstolo Paulo, por vento de doutrinas, por falsas doutrinas. Amados, precisamos examinar as escrituras. Quantos aí hoje não perderam as suas casas por falsas promessas, por falsas doutrinas, por falsas filosofias? Dê sua casa a Deus, porque Deus vai dar 10 casas. Dê o seu dinheiro a Deus, porque Deus vai lhe dar em dobro, querendo levar as pessoas a barganharem com Deus. E eu quero dizer nesta noite que Deus não tem compromisso com palavra de homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, esses homens, eles se apresentavam com essa religiosidade, e com a sua religiosidade encobriam a injustiça, encobriam as suas atitudes pecaminosas, encobriam a sua podridão, como Jesus vai dizer lá na frente, que são como sepulcros caiados. Por fora bem pintado, por fora bonito, mas por dentro cheios de pecado, de osso, de podridão. Amados irmãos, eles extorquiam as casas das viúvas, com pretexto de uma religiosidade, alongavam suas franjas, colocavam filactérias, caixinhas com a palavra de Deus, e eles tinham 18 orações. O contexto aqui, quando Jesus diz no versículo 14, com pretexto de longas orações, havia um esboço de devoção do farisaísmo, que eram 18 orações que levavam aproximadamente 9 horas. E aí, com isso eles transmitiam para as pessoas que eram homens de Deus. E hoje nós vemos na mídia muitos camaradas chorando na televisão, emocionando o povo, pagando falsas penitências para atrair o olhar das pessoas ingênuas. São verdadeiros fariseus. Apenas mudou a roupagem, o nome, mas tem levado muitos à pobreza, à ruína espiritual, à destruição, porque muitas vezes falta aos homens examinar as escrituras. E os fariseus da vida estão por aí, os falsos religiosos estão por aí. Amados, precisamos olhar para o que diz a palavra de Deus. Que lições nós podemos aprender nesse texto? O que Jesus nos ensina nesse versículo 14, que a palavra de Deus nos ensina
a primeira lição que esse texto nos ensina é que Jesus não se impressiona com a aparência. Jesus não se impressiona com a aparência, não se engane. Pode alongar a franja, crescer a barra da saia, usar o cabelo longo, arrastando no chão, isso não impressiona a Jesus. E estes homens, eles eram reis da máscara. Eles diziam o que não faziam. E Jesus não condenava muito dos seus ensinamentos. Nós podemos observar no capítulo 23, olhando para o versículo de número 3, Jesus vai dizer o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles dizem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Muitas vezes temos visto pessoas que de palavras parecem verdadeiros canários de Cristo, de palavras parecem verdadeiros arautos de Deus, mas se formos imitar as suas vidas, certamente estaremos caminhando para as trevas. Não adianta querer ser cristão de palavras. É necessário ser cristão de palavras, sim, mas também ser cristão de atitudes, de obras, porque não há contradição. Eu não posso ter uma boca imunda praticando obras justas. É necessário que as minhas palavras, elas possam ser autenticadas pela minha atitude. Os fariseus achavam que iriam enganar a Deus, que poderiam viver uma vida de injustiça, mas Deus vai me aceitar por conta da minha roupagem religiosa. Não se engane, Deus não se deixa levar pela aparência. Por isso que Deus abomina, Jesus condena, e por várias vezes Ele chama os escribas e fariseus de hipócritas. Dizem o que não faz. E não acredite, amados, procuremos viver uma vida de harmonia. Precisamos ser coerentes naquilo que professamos e naquilo que vivemos, porque Tiago diz que a religião que agrada a Deus é a religião daqueles que cuida do órfão e da viúva, e que se guarda do pecado, que se guarda da imundície das coisas do mundo. É necessário que eu possa me apresentar bem diante de Deus, me apresentar bem diante dos homens, uma vida pautada, regrada na palavra de Jesus Cristo. Mas a segunda lição que esse texto ainda nos ensina, e que devemos olhar, examinar com muito carinho a palavra do Senhor, é que Deus é misericordioso. Jesus se mostra como Deus Filho neste momento misericordioso para os escribas e fariseus, quando Ele chega para eles e revela o pecado deles, dando a eles a oportunidade de arrependimento. Jesus chega para eles aí no versículo 14, e é nesse versículo nós podemos olhar. Jesus chega para eles e faz o seguinte: mostra a eles o pecado deles, que devorais as casas das viúvas. Jesus está dizendo: olha, o pecado de vocês é esse. Ou pelo menos aqui no versículo 14, Jesus aponta este pecado dele, dando a eles a oportunidade deles se regenerarem, deles voltarem atrás, pois estes homens eram conhecedores da palavra de Deus e sabiam que esta prática era reprovada por Deus. E você que está aí em casa, você que está nos assistindo, quantas vezes Jesus não tem chegado para você e tem revelado o seu pecado, tem lhe mostrado o seu pecado, dando a você a oportunidade de se arrepender. Ele revela para você, Ele estende o seu braço de misericórdia, como estendeu aqui para os escribas e fariseus, de uma forma linda e maravilhosa, dando a eles a oportunidade de ouvir a verdade outra vez,
e a ela se arrepender, se converter, estender-se aos pés de Jesus. Precisamos aprender. E não somente aprender a palavra de Deus. Eu costumo dizer muitas vezes, já falei algumas vezes na escola dominical e em alguns outros momentos, pelo menos 3 vezes, que muitos de nós, a nossa oração não deve ser mais: Senhor, nos ensina a Tua palavra. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, me ajude a guardar a Tua palavra, aquilo que eu já sei. Porque muitos de nós já conhecemos tanto da palavra do Senhor, que se vivêssemos ela integralmente, aquilo que já conhecemos da palavra de Deus, talvez muitos de nós já não prestássemos mais para ver nesse mundo, e como Enoque fôssemos andar com Deus nos céus. Jesus é misericordioso. Ele revelou o pecado dos escribas e fariseus, e se você for olhar todo o texto, como vai ser exposto nessa série de pregações, Jesus está os repreendendo, Jesus está ali chamando a atenção, Jesus está trazendo à luz o pecado deles, para que eles pudessem voltar-se para a verdade de Deus, e não mais extorquir, não mais permanecer no pecado. Isso nos ensina que Jesus, Ele é misericordioso. E não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo nós estamos inseridos no meio do Evangelho, mas se temos vivido uma vida de hipocrisia, se temos vivido uma vida de falar e não fazer, Jesus hoje está convidando-nos a nos arrepender dos nossos pecados e deixarmos de praticar as obras dos fariseus, mas procurarmos ser santo, como Jesus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, a outra lição que esse texto nos ensina é que Deus também é justo e punirá o transgressor que não se arrepender. Se olharmos para o texto, Jesus vai dizer o seguinte: e por isso sofrerei juízo mais severo. Jesus estava esclarecendo a eles os seus pecados com uma atitude de misericórdia, mas também Jesus está dizendo a eles que por causa do pecado deles, eles sofreriam um mais duro juízo da parte de Deus Pai. Pois certamente a palavra do Senhor não se contradiz quando Deus diz lá em Provérbio, pelo sábio Salomão, que aquele que se arrepende e deixa, Provérbio capítulo 28, versículo 13, alcançará misericórdia. Pois certamente, amados irmãos, dentre os escribas e fariseus, muitos deles ouviram a palavra de Jesus, estavam nesse exato momento ouvindo esse discurso duro de Jesus, e alguns deles saíram dali salvos, justificados, porque ouviram a palavra do Senhor, se arrependeram e não quiseram enfrentar a ira de Deus, não quiseram enfrentar o juízo severo de Deus, porque Jesus vai dizer ainda no capítulo 23, se você quiser acompanhar comigo, ele vai dizer o seguinte, e versículo 2, ele vai dizer assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Jesus diz: olha, eles se sentaram na cadeira de Moisés, eles têm a lei nas mãos, eles têm o conhecimento, façam tudo o que eles ensinar, mas ele vai dizer que aqueles que, nem todos devem ser mestres, porque aqueles que querem ser mestres, estarão passivos a mais duro juízo. Não precisamos, nem devemos querer ser mestre, como Jesus disse, mas ele diz no capítulo 23, versículo 12, quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha, será exaltado.
precisamos compreender que esse Deus, que é misericordioso, mas esse Deus também é justo e punirá aqueles que não se arrependem. Não adianta eu querer esconder-me por trás do manto de religiosidade e viver uma vida de injustiça. Devemos nos humilhar aos pés do Senhor, compreender que só Jesus é o nosso guia e viver conforme a palavra do Senhor, nos afastando de uma vida hipócrita e uma vida de aparência, mas procurarmos sermos justos dia após dia, vivendo segundo a palavra do Senhor, para que possamos alcançar da parte de Deus misericórdia e não juízo. É isso que nós podemos aprender na palavra do Senhor, nesse texto, que tem aqui como o foco principal é que os fariseus queriam esconder a sua injustiça por trás de uma roupagem de religiosidade. E eles foram reprovados por Jesus, da mesma forma que Jesus reprovou estes escribas e fariseus. Ele reprova a mim e a você que quer viver dessa forma, mas também da mesma forma que ele perdoou e salvou a Nicodemos, que era um fariseu, um mestre da lei. Ele também continua perdoando a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e procurar viver uma vida de uma verdadeira religiosidade para o louvor e a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe.